Olha pessoal, reiniciei o computador aqui para mostrar para vocês o sistema operacional que está instalado nele, tá? Ali ó, Windows 7 Lite. Mais precisamente aqui a versão que eu consultei, 3.0, tá? Windows 7 Lite 3.0, que chegou nessa maquininha aqui da cliente, tá? Tá abrindo aqui, até que ele inicia rápido. Mas também está no SSD, tá? Tem um SSD aqui dentro. Aí tem esses programinhas aqui, fuleiro, né? Esse programinha que vai instalando aí, que mais prejudica o computador do que arruma, né? Enfim, aí ele entra aqui. E cara, às vezes acontece de chegar a computadores assim mais antigos e ter Windows 7 Lite, tá? Esses sistemas que são modificados. Se bem que aqui visualmente nem parece que está modificado, tá? Mas eu vou entrar aqui no painel de controle e vou mostrar aqui para vocês. Olha aí pessoal, aqui estou no painel de controle, ó, vou aproximar aqui, dar um zoom. Ó, Windows 7 Lite 3.0. E aí a pergunta, olha esse processador aqui. Esse processador ele não é ruim, cara. Ele é um i3 da terceira geração. Ele tem um clock bom de 3.40, então ele é um processador aqui que para um PC básico, PC de trabalho, até dá para jogar uns joguinhos com esse processador aí, tá pessoal? Ele não é ruim não, tá? Ele não é um processador game, mas também ele não é um processador tão ruim não. Um i3zinho de terceira aqui, com clock bom, só que ele tem pouca memória de RAM. Ele tem pouca memória, né? 2 GB apenas. Então eu acredito que seja por isso que justificou a pessoa ter colocado o Windows 7 Lite. Olha o logo ali do Windows 7 Lite. Só pode ser por isso, que pelo processador não precisaria do 7 Lite, tá? Por esse processador você poderia colocar o 10 tranquilamente. Então, por ter pouca memória, então acho que a pessoa preferiu colocar o Lite. Eu preferiria aumentar a memória, né? Colocar mais um pente de 4, ou como esse processador é bonzinho, dá para colocar aqui também um pente de 4 com mais de 2 que tem aqui e para 6 GB com esse processador. Tem SSD, tá pessoal? Por isso que inicializou rápido aqui. Tem SSD. Então está sendo um desperdício, né, ao meu ver, uma máquina com essa configuração, só porque tem pouca memória, colocar um Windows 7 Lite. Aqui usa memória DDR3, pessoal. DDR3 é barato de comprar hoje em dia. Você até acha usada aí, né, em computadores. Então, não justifica, tá? E agora, a minha opinião a respeito. Pessoal, o Windows 7 Lite ele é um sistema capado. Ou seja, a pessoa que modifica ele, né, ela cancela, ela para um monte de serviços do Windows. Serviços que ela julga ali desnecessário. Ela vai parando. Você perde algumas qualidades de imagem também. Você percebe aqui que o drive de vídeo está meio distorcido também. Então o vídeo não está muito legal também. Tem funções específicas que você vai precisar usar aqui no Windows 7, não vai funcionar. Então ele é um sistema capado, ele é um sistema mais reduzido. Por isso que ele fica mais leve. Porque para-se um monte de serviço aqui. Só que, pessoal, às vezes, um determinado jogo, determinado programa ou determinada tarefa que você vai fazer precisa desse serviço que está parado. Aí você pode enfrentar algum conflito. Se você é aquela pessoa que só usa a internet para pesquisar, assistir o YouTube, coisinhas assim, todo dia você faz a mesma coisa ali, tranquilo, porque você não vai precisar acessar mais do que isso, né? Agora, se você é um cara que instala programa, joga, que toda hora você está fuçando aí no sistema, você pode ter problema com o Windows 7 modificado, beleza? Que ele fica mais capado e ele disfarça também erros, tá pessoal? Porque já peguei computador aqui com Windows 7 Lite, Windows 10 Lite, aí quando a gente formata pro Windows normal, a gente vê que o computador não tá legal, que o computador tá lento, que o HD tá ruim. Então a pessoa, em vez de consertar o problema, né, que nem aqui no caso que está com pouca memória, em vez da pessoa colocar mais memória, ela disfarça com o Windows 7 Lite. Então ela não está resolvendo o problema aqui, ela está disfarçando, ela está dando uma solução paliativa, né, só para poder ficar um pouquinho mais rápido. Mas, pelo fato de ter recursos aqui que estão parados, pode ser que em determinada tarefa, em determinada coisa que você esteja fazendo, você sinta falta de algo ali que está desativado. Você enfrente algum problema de compatibilidade, algum programa que você vai querer instalar, entendeu?
Se você tem uma máquina muito antiga, imagine que aqui fosse um processador antigaço, cara, sei lá, um Celeron aí de 2008, cara, um processador antigo. Então, aí não tem como. Não vai ter como a gente colocar um 10 aqui, um 7 normal. Você tem um Celeron D, por exemplo, aquele processador que é horrível. Então você vai ter que colocar o Lite mesmo. Se você tiver uma máquina muito ruim, com um processador ruim, memória DDR2 ou DDR, hoje tem gente que usa ainda DDR1. Se você tiver uma máquina muito antiga, então você vai ter que colocar um Linux ou um sistema bem modificado para você tentar usar, pelo menos usar o básico do computador. Mas nesse caso aqui não, nesse caso o cara tem um processador bacana, tem SSD, só está faltando um pente de memória ali, coloca mais 2 GB, vai para 4, ou coloca mais um de 4, vai para 6, e dá para colocar um sistema aqui que não seja capado como o Windows 7 Lite. Então assim, eu não gosto do Windows 7 Lite, só justifica Windows 7 Lite e Windows 10 Lite, só justifica se você tiver uma carroça. Se tiver uma carroça aí, processador antigão, computador bem defasado, aí beleza, você não vai ter solução mesmo. Você vai ter que colocar um Windows 7 modificado, porque às vezes nem o upgrade mais você consegue fazer quando a máquina é muito antiga. Agora pessoal, quando você está colocando um 7 só porque você tem pouca memória, cara, eu acho um desperdício. Vai atrás de pegar uma memória, comprar uma memória usada, ou se você tiver, por exemplo, o HD, troca o HD, coloca um SSD se o seu HD tiver com problema. Tem gente que instala o Windows 7 Lite porque o HD está ruim, porque tem pouca memória. Então ele não está resolvendo o problema, ele está disfarçando, tá? Então não justifica se você tem uma máquina que dá para fazer o upgrade. Só justifica o Windows 7 Lite, esses sistemas mais capados, se você tem uma máquina que realmente não dá mais para fazer o upgrade, tá? E se você também é uma pessoa bem básica, se você só faz aquilo, assim, entrar na internet e tal, você não inova, né? Porque se você for inovar, tentar instalar um jogo mais moderno, tentar instalar um programinha aqui, você pode ter algum problema pelo fato do Windows estar com alguns recursos desabilitados aqui para ficar mais leve, tá? Não é um sistema novo, pessoal, o Windows 7 Lite. É o Windows 7 modificado. Se modifica, se capa ele, né? Retira um monte de coisa dele. Então, o fato de estar retirando essas coisas dele, desabilitando essas coisas, você pode sim ter um problema ali no futuro de algum tipo de compatibilidade. Beleza? Então, nesse caso aqui não justifica. Vou colocar o Windows 10, vou aumentar essa RAM aqui, falar para cliente, porque está sendo um desperdício aqui uma máquina dessa com Windows 7. Lite ainda. Se fosse Windows 7 normal, até daria ainda para passar um pouco. Beleza? Tá dado o recadinho então, pessoal. Meu WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Um forte abraço, falou!